Pronto, boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, meu nome é Adair, sou professor de língua portuguesa, e hoje vamos começar mais uma aula, não é isso? Sempre estou postando, sempre estou gravando as aulas aqui, porque aquele que tem algum tipo de problema, que não conseguiu assistir a aula aqui, assiste no grupo, porque logo mais eu posto o vídeo dessa aula. E o bom de assistir lá no grupo, assistir a aula, porque você fica por dentro de tudo que aconteceu dentro da aula, não resta nenhuma dúvida. O que a gente discute, o que a gente aprende, o que a gente questiona, fica tudo gravado e vocês ficam por dentro, certo? Então, antes de começar, eu quero fazer uma chamadazinha aqui para saber quem está aqui, porque às vezes entra, como vocês não ligam as câmeras, vocês estão aí. João, já vi Professor, digital, tá tendo João? construção é perto do senhor? Não entendi. Tem alguém construindo alguma coisa, fazendo alguma coisa perto? Porque Tem, tá uma tem. zoada triste. Tem um barulhozinho, mas estão cortando uma cerâmica aqui, mas logo termina, viu? Só aguarda, só paciência um pouquinho. Então vamos lá, deixa eu fazer a chamadinha aqui para ver se eu vejo alguns de vocês. Maria Beatriz, está por aí? Maria Beatriz. Tá. Isso. Maria Gardênia. Presente. Isabel. Eu. Juliana. Presente. Maiara. Presente. Emerson. Presente. Cláudia. Eu. Luana. Presente. Érica. Presente. Tâmara. Não é Tamara, não, professor, é Tamara. Ah, Tamara, então desculpa. Nome próprio, só quem sabe a pronúncia correta é o dono mesmo. Agora eu sei, Tamara. Não, professor, mas eu nunca tinha visto não esse Tâmara. Chamei agora, porque eu tenho uma aluna na outra Eu já escola que é vi Tâmara. Muitas pessoas me chamam de Tamara, mas meu nome é Tamara. Não, na outra escola tem uma Tâmara. Aí por isso que eu vi o nome parecido, aí também já chamei. Mas é Tamara, né? Tamara. Tauana. Oi. Oi, Tamara, pode falar. Eu faltei algumas aulas semana passada, porque eu não sei se a Fátima avisou o senhor sobre o falecimento da minha avó. Foi, avisou no grupo. Tá bom. Obrigada. Mas agora você volta. E quando vocês perderem, sempre, eu pelo menos estou postando a aula lá já para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece, certo? Vocês vão assistindo devagarinho as aulas perdidas. Tauana, né? Diego. Presente. Micaele. Cadê Micaele? Deixa eu ver. Roberta. Presente. Davi. Ou é David? Presente, David. David. Cauã. Presente. Deixa eu ver. Levi. Roberta. Eu, professor. Ah, já chamei, não foi, Roberta? Fernando. Presente. Isabelle. Presente. Micaele Alita, né? Alita? Presente. Agora esse aqui, o rei da cacimbinha, por que não bota o seu nome? É criatura, eu não sei quem é que eu tô falando, não. Me diga aí. Pessoal, mais uma vez, quase todas as aulas eu falo. Gente, quem não tiver ou a foto no perfil ou o nome correto, o nome de batismo, coloque, por gentileza, porque é um registro que a gente faz essas aulas gravadas também, viu? Aqui, quem é o rei da cacimbinha? É Suami, né? O nome Suami. Qual é o teu nome? Suami Urley. Tá por aí? Não está. Então, entrou só. Faltou alguém, gente? Suami, né? Suami Silva Santos. Isso. Ah, tudo bem. Viu, gente? Faltou alguém eu chamar aqui? Não, né?
Não, né? Pronto, pessoal, daqui a pouco eu posto a frequência para vocês assinarem. E como eu falo, sempre, se vocês perderem a aula, sempre a gente está fazendo uma atividade, está passando algum trabalho, o bom mesmo é vocês assistirem essa aula, porque aqui a gente discute, vocês questionam, vocês tiram dúvida, eu passo trabalho, digo como é feita a atividade, já para não gerar nenhuma dúvida. Sempre, desde o começo do primeiro bimestre, já foi passado algumas atividades, mas todas as aulas estão no grupo. Aí, caso alguém, ou já o celular já apagou, não tem mais, só falar comigo no PV, dizer o nome e a turma, que eu mando de novo todas as aulas. Por quê? Porque é importante que vocês tentem fazer todas essas atividades, porque tudo que é feito é pontuado para vocês agora no final do bimestre. Mais uma vez, sempre, também todas as semanas, eu estou fazendo uma atividade via Instagram, como fiz semana passada, mas eu vi que pouquíssimas pessoas participaram. Essa semana vai ter de novo. Então, aconselho que todos participem daquelas atividades. Por quê? Porque ali eu estou avaliando também, ali vai ser pontuação para vocês para o bimestre. E estou usando uma rede social que eu sei que muitos, se não todos, mas a grande maioria de vocês tem essa rede social e vocês usam, né? Então, vamos trazer a rede social para o meio da gente, certo? E quando eu preparo essa atividade, coloco lá o link, só você clicar e olhar o story e responder aquele quiz, que ali já fica registrado. Luana, levantou a mão. Professor, foram quantas atividades que o senhor passou? Eita, eu não sei assim quantas foram exatamente. Só vou saber mesmo depois do dia 15, que eu vou contabilizar quantas foram, que está tudo anotado, e vou contabilizar olhando cada uma o nome de vocês pelo meu PV. Aqueles que faltar alguma atividade, aí vai faltar aquela pontuação daquela atividade, certo? Mas eu não sei... Professor, e por que o senhor não faz que nenhum professor da educação física? Ele foi falando às pessoas que estavam faltando algumas atividades. Seria uma boa ideia. Não faço isso. Sabe por quê? Deixa eu ver, Tâmara. Porque nossas aulas é registrada, o aluno só fica faltando se quiser. Tudo que acontece com a gente está lá no grupo. Caso alguém perder alguma coisa, só falar comigo que eu mando de volta. Então, aí é um interesse do aluno. Não o professor tem que ficar monitorando, tá entendendo? Aí eu já faço isso tudo detalhado para ver o interesse do aluno e o aluno correr atrás. Não chegar, professor, eu devo uma atividade, devo não. Aí o aluno que se interesse, que corre atrás, que ele vai saber se deve ou não. Se ele vem acompanhando tudo que o professor postou, ele não vai ter dúvida nenhuma. E não se preocupar, porque no final eu vou fazer essa análise, porque é para fechar o bimestre. Eu vou olhar se alguém está devendo alguma atividade, certo? Porque agora, se eu fosse um professor que não postasse nada, fizesse atividade, falasse e não postasse, aí sim, eu tinha obrigação de colocar, porque eu não estava dando nenhuma evidência para o aluno. Mas tudo que a gente faz, vídeo, atividade, está lá no grupo. Só cabe o aluno correr atrás. Enquanto não está lá no grupo, tá? Falar com o professor manda de novo as atividades para ele. E outra coisa, fica no meu PV, então eu não apago nada. Então, ali só eu conferir as atividades, certo? Alguma pergunta mais, gente? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Pois, gente, como vocês sabem, o ano passado foi um ano atípico. Esse ano nós temos que ver algumas coisas do nosso conteúdo normal do segundo ano e também ir fazendo revisão dos assuntos do ano passado que vocês não chegaram a ver. Por isso que sempre, antes de terminar o bimestre ou terminar a quinzena, sempre eu procuro colocar um assunto para fazer uma revisão do primeiro ano. É o que vai acontecer hoje. Vou revisar um assunto que vocês precisam ter esse conhecimento e é de muita importância para vocês, para o segundo e terceiro ano. Esse assunto vocês têm que ter uma base. Eu não sei se vocês lembram, mas vou revisar com vocês. Aí eu pergunto, vocês lembram ou já viram as funções da linguagem? Já, porém eu não lembro muito.
Já viram, né? Mas não lembram, né? Então, eu vou fazer uma revisão rápida, porque quem viu vai relembrar e quem não viu vai entender, porque é um dos assuntos muito cobrado para os vestibulares, para o Enem. Não dá para ouvir. Quem não está dando para ouvir aí, gente? O som tá ruim, é? E falaram aqui no chat. Aqui tá normal. Tá normal. Cadeira normal. Pronto, então eu acho que é o celular, viu? Que tá o som baixo, só aumentar um pouquinho. Que aqui o meu também tá normal. Viu, gente? Então, nós vamos revisar esse assunto hoje. Estamos chegando no final do bimestre, eu quero revisar, porque quando a gente for para o segundo bimestre, já tem outros conteúdos, outras revisões que a gente precisa fazer para assimilar o conteúdo, certo? Então, deixa eu só transmitir para vocês aqui, ok? As dúvidas, vocês me perguntam, questionam, que a gente volta e a gente explica mais uma vez. Só um minuto, deixa eu tentar fazer um compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Olha aí, gente. Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí. Já estão vendo aí o compartilhamento da tela? Sim. Pronto, vamos lá. Sim. Então, nós vamos falar hoje sobre teoria da comunicação, que nada é do que as funções da linguagem, certo? Então, para começar, eu quero refazer aquela revisão que eu fiz no início do nosso ano letivo. Quem estava comigo no início das aulas, vocês viram a nossa revisão sobre o que é frase, oração e período. Eu sei que muitos sabem e alguns podem estar esquecidos, mas cada um tem sua particularidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Frase é o quê? Frase... Eita, gente, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, que esse barulho aqui atrapalha vocês e atrapalha a mim também. Deixa que o rapaz está colocando uma cerâmica aqui e pronto. Agora vamos lá. Começou. Tá muito barulho aí, gente? Vocês estão escutando? Tá. Mas eu tô direito. Mas dá para entender. Mas dá para entender, então eu vou continuando. Se não der para entender, depois você me diz. Então, veja bem, ó, frase, oração e período. Quem estava comigo desde o começo já viu que eu fiz essa revisão, mas eu vou revisar mais uma vez para a gente poder entrar nas funções da linguagem, certo? Frase é o quê? Frase é todo enunciado que tem sentido completo. É a frase pode ou não ter verbo. Então, quer dizer, frase é o quê? Ela pode ou não ter verbo. Ela tendo o sentido completo, ela é conhecida como uma frase. Quando não tem verbo, denomina-se frase nominal. Aí, o que quero dizer com isso? Então, todo enunciado que você fala, que tem um sentido completo, que não contenha verbo, ele é conhecido como uma frase. Eu costumo dizer assim, entre frase e oração. Toda oração é uma frase e nem toda frase é uma oração. Por quê? Para ter oração precisa ter verbo, e frase não. Quando eu digo é uma frase, porque teve um sentido completo. Quando eu digo silêncio, uma palavra só, mas ela na língua portuguesa é conhecida como uma frase. Por quê? Porque tem sentido completo. Olha os exemplos aqui, ó. Eita, vida besta, meu Deus. Vocês podem olhar aqui, não existe verbo nesta frase. Então, ela não é uma oração, é uma frase. Tem sentido completo. Ou eu posso dizer fogo. Então, vocês vão entender que algo está pegando fogo. Não usei nenhuma outra palavra. Então, é conhecido como uma frase. Por quê? Porque tem sentido completo. Já a oração, não. Oração tem que ter verbo, teve um verbo ou mais de um verbo, aí é conhecido como oração. Então, vamos lá. Embora as frases nominais não tenham verbo, consegue comunicar ideias completas, pois pressupõe a presença de verbos ocultos subentendidos, equivalem a... Pronto, aquelas frases que foram faladas. Eita, vida besta, meu Deus. Equivale o quê? Meu Deus, como essa vida é besta. Aqui eu coloquei um verbo para ela virar uma oração. Ou aquela outra, está pegando fogo. Virou uma oração, por quê? Porque contém um verbo. Já a oração é todo enunciado que contenha verbo. Então, entenda uma coisa. A frase
não tem verbo, é uma frase. Agora, para ser uma oração, ela tem que conter um verbo. Esse é fato, certo? Então, olha só os exemplos. Todos querem. Então, o verbo querer é um enunciado pequeno, mas se torna uma oração porque tem verbo. Não sei, não, também é um enunciado pequeno, mas tem um verbo ser, por isso se considera uma oração. É como, recapitulando, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Beleza? Olha o exemplo embaixo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Aqui é uma oração, porque tem mais de um verbo. É uma oração. Certo? E o período, gente? O que é um período? Nós entendemos que é uma frase, o que é uma oração. O que é o período? Período é todo enunciado que possui verbo e sentido completo. Então, quer dizer, o período é a frase e a oração juntas. Ou seja, é uma frase com verbo ou uma oração com sentido completo. Pode ter uma ou mais orações. Deve terminar por ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou por reticência. Deixa eu só botar para carregar aqui, só um minutinho. Estava descarregando. Vamos lá, voltando. Voltei. Então, vamos lá, gente. Então, entenderam, né? O período só termina o período com um ponto final. Então, a partir do ponto final, aí já começa outro período. Como eu vou saber em um texto quantos períodos tem? Pelos pontos finais, os pontos de interrogação, então ali conta-se o período, certo? Continuando. Pode ter uma ou mais orações, deve terminar ponto final, como falei, né? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência. Termina-se o período. Se tem uma só oração, é período simples. Duas ou mais orações, período composto. Então, quer dizer, período simples. Exemplo, sertanejo é, antes de tudo, forte. Então, quer dizer, se tem um verbo só, é um período simples. Se tem mais de um verbo, é um período composto. Certo, gente? Só revisando. Vamos lá. Definição. Para entender o que é comunicação, é preciso entender primeiro o que é linguagem e seus objetivos. O que é linguagem? Linguagem é o fenômeno ligado a várias áreas na vida do homem. Biologicamente falando, linguagem é como software super desenvolvido, normalmente localizado no cérebro humano. Ou seja, nascemos com a capacidade de linguagem. Psicológica e afetivamente falando, sem ela, não há como entender a vida interna e externa do homem, pois somente ela permite a exposição objetiva, criativa de pensamentos, emoções, ideias, sentimentos, volições, experiência, etc. Então, quer dizer o quê, gente? Todo ser humano, nós já nascemos com essa habilidade da linguagem. Você tira pelo bebê. O bebê, ele se comunica em forma de linguagem, não é em forma da fala, em forma da linguagem. A mãe sabe quando o bebê está com fome, a mãe sabe quando o bebê está doente, e a mãe sabe quando o bebê quer alguma coisa. Por quê? O bebê, ele tem uma linguagem, mesmo que ele não saiba falar ainda, mas ele se comunica pelaquela linguagem do bebê, como a linguagem do surdo, como a linguagem do cego, que é pelo tato. Então, todos nós temos essa capacidade de linguagem. A fala, nós vamos aprender ainda, mas a linguagem a gente nasce com ela, só aprimora, certo? Então, cultural e socialmente falando, esse dom inato permite que o homem crie, recrie, manipule, reproduza, absorva o maior conjunto de conhecimentos, informações, valores, costumes e afins, individuais e coletivos. Para onde o homem for, sua cultura expressa em forma de linguagem, irá com ele. Formalmente falando, a linguagem, manifestada por meio de sinais verbais ou não verbais, permite ao homem uma adaptação incrível em diferentes situações. Comunicativa, para isso ele precisa adquirir competência comunicativa. É onde nós vamos entrar agora nas linguagens verbais e as linguagens não verbais. A verbal você sabe, que é essa que eu estou usando.
a falada, e a não verbal é aquela de gestos, né? Então, a verbal é a falada, é a escrita, é tudo aquilo que você lendo, você visualizando, é uma linguagem. Já a linguagem não verbal é por sinais, é por imagem que passam uma mensagem. E os objetivos da linguagem. A expressão do pensamento e a interação entre as pessoas são os principais objetivos da linguagem. Então, quer dizer, a expressão do pensamento e a interação. É esse o objetivo da linguagem. A gente se comunicar com o outro. Então, só há linguagem quando tem a comunicação. Então, não adianta eu estar aqui parado sem falar nada, sem vocês entenderem nada, então não houve linguagem, não houve comunicação, ali a gente está como fosse duas paredes juntas. Ali não tem linguagem, certo? E quais são os elementos de comunicação? Aí é onde nós vamos entrar. O que é a linguagem verbal, como já foi explicado? Linguagem verbal é a maneira que o homem tem de fazer, entender por meio de palavras. Estas se manifestam por sons, que é a fala, ou forma escrita, que são as palavras, né? Atreladas a um conceito, a fim de representar algo do universo externo ou interno do homem. Usamos a linguagem verbal por meio de signos para a construção de sentido do universo humano na fala e na escrita. E o que é o signo linguístico, gente? Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho o que é o signo linguístico. O que vocês entendem? O que vocês entendem por signo linguístico? Quem sabe falar um pouquinho sobre o signo linguístico? Vocês entendem alguma coisa sobre? Hein, gente? Não Cadê? vou falar isso, não. Não tô lembrada, não. Pronto, vamos lá. Eu tenho certeza que eu acho que alguns professores já falaram o que é isso, o que é o signo linguístico. Signo linguístico é o seguinte: quando eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, nós estamos numa conversa, eu digo a vocês, gente, eu vi uma mansão na praia, pense numa mansão. O que acontece com a visualização de vocês? Você já imagina aquela casa bonita, bem arrumada. Isso é o signo linguístico. A fala e a representação gráfica na memória de vocês. Ou quando eu digo, eita, olha que copo bonito, você já imagina como seja o copo. Ou, olha que Ferrari linda, você já criaram o signo linguístico na memória de vocês, imaginando como é esse automóvel que eu falei. Então, vamos entender agora o que é. Signo linguístico é qualquer unidade de uma língua que conjuga som na fala ou na escrita. Mas a ideia, conceito, é a fim de representar algo do universo externo ou interno do homem. O que eu te falei. Quando a gente fala, vocês criam o signo linguístico de representação. Então, vocês representam pelo modo da fala. Vocês fazem aquela representação de imagem. Então, os signos de uma língua substituem os objetos e os representam. Todo signo, então, apresenta dois lados básicos, o significante e o significado. O que é isso? Vamos entender agora. Significante é a imagem acústica, a imagem mental gerada pelo som, em pensamento ou em voz alta, a fala, ou pela forma escrita de uma palavra, é a parte audível ou visível da palavra que o nosso cérebro identifica e converte em imagem ou mera abstração. Então, é o signo linguístico, é o significante, é o quê? É a imagem que você cria na sua cabeça. Por exemplo, eu digo, eita, gente, olha que bola linda. Você já criou na sua cabeça a imagem de uma bola. Então, é o significante. Isso é o significante do signo, aquela imagem que você criou. E o significado é a ideia, o conceito e o conteúdo semântico da palavra que representa algo do mundo do homem. Então, quer dizer, a palavra conhecida. Então, ele é o significado. Olha só, o signo linguístico, que é a palavra, pode ter seu significante mudado e seu significado permanecer o mesmo. Muito dependerá da cultura de uma pessoa ou de um grupo. Pense em tangerina, bergamota, mexerica, mandarina, por exemplo. Vamos pensar em uma bem conhecida aqui. A macaxeira. Aqui, nós todos, da nossa região, do nosso Nordeste, nós conhecemos o que é macaxeira. Mas a partir do momento que a gente vai para o sul, para outro estado, a macaxeira tem outro significado, né?
Então, ela tem outra ideia. Então, o signo linguístico, para macaxeira, naquela outra região, é outro. Ela pode ser conhecida por aipim, por mandioca. Aqui a gente não, é conhecida por macaxeira. É a mesma coisa do pão francês. O pão francês, a gente sabe o que é o pão francês, o pão aguado aqui. Mas em São Paulo, já é conhecido com outro nome, não é? Já em Curitiba, parece, não lembro se é Curitiba, que é conhecido. Pão de sal. Como é? Pão de sal. Pão de sal. Eu sei que parece que é Curitiba, que é conhecido como cacetinho. Então, cada região tem um signo linguístico. Então, isso é o significante da palavra. Então, agora, vocês estão entendendo o que é o signo linguístico. Aqui pode representar algo para a gente, porque é pela nossa cultura, pela nossa sociedade. Já em outra região, é o mesmo signo linguístico, mas vai representar algo pelo conhecimento e a cultura que ele tem. Certo? Vamos lá. Então, olha só. São formas diferentes, significados iguais. O contrário também é verdadeiro, ou seja, uma forma pode ter mais de um sentido, precisar, carecer, necessitar e ajustar. Podemos acrescentar o conceito de signo linguístico, significante, mais significado, o conceito de referente, que é um elemento extralinguístico, ao qual o signo linguístico se remete, circunscrito ao nosso mundo biosocial. Dessa maneira, a compreensão que temos de tangerina, ele está dando um exemplo aqui de tangerina, eu falei de macaxeira, mas aqui é tangerina, olha só. Tangerina está associada ao que aprendemos do som tangerina. Então, quando a gente fala tangerina, o som que vocês escutam, você já lembra que é uma laranja pequena, né? Todo mundo sabe o que é uma tangerina, não é isso? Aquela laranja pequena. Então, é a ideia que nós temos de fruta, o objeto, aquela fruta só. Já tem região que não conhece essa laranja pequena por tangerina. É outro nome, se a gente for pesquisar, encontra outros nomes. Certo? Então, isso é o signo linguístico. Enfim, o que é a comunicação? A grande função da linguagem, vamos entrar agora nas funções da linguagem, que é o que eu quero trazer para vocês, é o estabelecimento da comunicação, conceito que trata da transmissão, recepção de mensagem em um código compreendido. Vamos nos apegar à comunicação verbal, oral ou escrita. O processo de comunicação envolve 6 elementos básicos, os quais constituem o conceito atual dela. Sem esses elementos, não há comunicação. Vejamos. Primeiro é o emissor. O emissor quem é? É o remetente, o transmissor, a primeira pessoa do discurso, o locutor falante, aquele que fala, aquele que envia a mensagem. Esse é o emissor. Já o receptor são vocês. Vocês estão recebendo a mensagem que eu estou passando. É o destinatário, o recebedor, a segunda pessoa do discurso, o interlocutor, o ouvinte, aquele que recebe a mensagem. Já o 3 é a mensagem. A mensagem é aquilo que é transmitido, o que eu estou tentando passar para vocês. O 4 é o código. O código é o quê? É a imagem, aqui ele diz, signos compartilhados pelo emissor e pelo receptor. Ou a imagem do que vocês estão compreendendo pela minha fala. Esse é o código. E o referente é o assunto da mensagem. É o elemento extralinguístico dela. Isso é o 5. E o 6 é o canal. Qual canal eu estou usando? É o meio, é o veículo que estou transportando essa mensagem. Então, aqui é pelo computador, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Para ilustrar, João Carioca envia um e-mail falando sobre as suas férias, na língua nativa deles, para Maria. Veja assim. Aí fica assim, ó, assim. Primeiro, João, que é o emissor. O segundo, Maria, o receptor. O 3, o conteúdo do e-mail, que é a mensagem. O 4, em língua portuguesa, que é o código, a mensagem que ele vai entender. O 5 é as férias de João, que é o referente. Ele vai falar sobre suas férias. E o 6 é o canal que ele vai enviar, que é o e-mail, que ele está enviando essa mensagem. Pode ser um e-mail, pode ser carta, pode ser por CD, pode ser por vários tipos de canal. Vários tipos de canais que a gente vai usar para a nossa mensagem chegar até o outro, certo? Então, veja bem, aqui tem a imagem. Então, a mensagem, o referente, o emissor, jogando a mensagem, tem o receptor e o meio que a gente vai usar, o código canal, como vai chegar essa mensagem no receptor.
certo? Então, é bom dizer que o receptor pode virar emissor no processo de comunicação, porque quando a comunicação, não é só o emissor que está jogando informação, o receptor também está, e fica aquela vice-versa, certo, gente? Então, vamos lá. Então, nós vamos entrar agora no que eu quero revisar com vocês, que são as funções de linguagem. Até aí, tá tranquilo ou vocês querem fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, se tá bom, tá demais, se não entendeu nada? Eu quero ouvir vocês agora antes de começar nas funções de linguagem. Vamos lá. E aí, gente? Tranquilo. Tranquilo e calmo, estão entendendo? Tá tranquilo mesmo. Deu pra Então, entender. vamos lá. Tá com alguma dúvida? Agora entender o que é o signo linguístico. Eu entendi. Pronto. Então, Coisas básicas, né? Dá pra são entender. são básicos, que já era para vocês ter visto isso, e é de muita importância no nosso estudo, porque chega mais na frente, vocês vão ouvir falar, vamos dizer que vocês entram na faculdade, vão ouvir falar e vão dizer, como aconteceu comigo. Rapaz, eu nunca vi o professor falar disso. O que é isso? O que significa isso? Agora não, você já tem uma noção. Já sabe, porque quanto mais a gente vai estudando, claro que a gente vai entrando nas particularidades diferentes. Essa é a base, é o básico, certo? Então vamos entrar naquilo que eu quero que vocês relembrem, que são as funções da linguagem, que essa é muito importante. Nos Enems da vida, sempre cai 1, 2, 3 questões. E quando a gente tem o conhecimento, a gente mata essas questões logo de primeira, certo? Então vamos lá. Funções da linguagem. A linguagem vai muito além do que imaginamos, pois apresenta determinadas funções dentro do processo comunicativo, consoante o propósito, a intenção do usuário da língua. A título de curiosidade, quem discriminou tais objetivos da linguagem foi um homem chamado Roman Jacobson, esse cara que é o estudante da língua. Devemos muito a ele esse entendimento, certo? Só de caráter de formação. Pois bem, as funções da linguagem tratam do relevo dado a um dos seus elementos da comunicação que acabamos de ver. A depender da proposta ou intento do texto, é certo também que um texto pode apresentar mais de uma função da linguagem que concorre com a função predominante. Organizamos a linguagem de tal modo a entender nossa finalidade. Uma dica: para cada elemento de comunicação há uma função de linguagem. Então, nós vamos entender agora, que vocês já viram, agora nós vamos revisar. Quais são essas? Então, são 6 funções da linguagem que vivem no nosso meio. Então, tudo que a gente faz é em cima de uma função de linguagem dessa. Se é uma comunicação, se é uma conversa. Então, na língua portuguesa, são conhecidas como as funções de linguagem, que agora nós vamos, quem não sabe vai aprender, e quem não lembra vai relembrar, certo? Então, a primeira função de linguagem qual é? Emotiva ou expressiva. Então, é aquela função que você bota a emoção na sua linguagem. Por exemplo, quando você está falando com o seu amor da sua vida, que está se expressando, você está usando a função de linguagem emotiva, tentando passar emoção. Você quer pedir alguma coisa, quer chamar atenção, aí você passa a emoção na sua fala. Então, essa é uma função da linguagem conhecida, a função emotiva. É quando o eu do texto é o centro da mensagem, na qual ele destaca seus próprios sentimentos, expressa suas emoções, impressões, atitudes, expectativas. É um texto pessoal cercado de subjetividade. Algumas marcas gramaticais indicam que tal função é predominante nos textos. Verbos e pronomes de primeira pessoa, frases exclamativas, são alguns detalhes que puxam a função emotiva. Certas interjeições, os vocativos, as reticências, termos e expressões modalizadoras. Então, são características dessa função da linguagem que a gente usa em nossos textos, a função emotiva. Mas pelo nome, pelo sentido, você já dá para entender o que é a função emotiva. Aquela que passa emoção na sua fala. Então, veja bem, olha o exemplo. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Então, veja bem, ele passa sentimento, passa emoção. Essa é a função de linguagem conhecida, função emotiva.
Já a outra, estou bem feliz. Então, veja bem, você está bem feliz. Então, essa função de linguagem é emotiva. Se você passa o sentimento que você está sentindo. Estou muito triste hoje. Essa função é a função da linguagem conhecida como função emotiva, porque você está passando o seu sentimento. Certo? Já 2, que é a função conativa, que é conhecida como função apelativa. Então, veja bem, o que é a função conativa apelativa? O receptor é o centro da mensagem, na qual ele é estimulado, provocado, seduzido e amparado. Normalmente, o interlocutor é conduzido a adotar uma determinada postura. É um texto normalmente claro e objetivo que visa persuasão. Então, preste atenção. O que é a função conativa? É aquela que você usa persuasão. Por exemplo, quando você quer pedir dinheiro aos seus pais para comprar alguma coisa, ou sua mãe, que você não vai chegar só assim, pai, quero dinheiro, mãe, eu preciso de 10 reais. Não. Você vai usar do seu poder de persuasão, de sua apelação. Então, é uma função da linguagem que você está usando. Essa função é conhecida como função conativa. Por quê? Algumas marcas gramaticais que são usadas como os verbos e pronomes da segunda pessoa ou terceira pessoa, como você, vocativo. Os verbos são usados no imperativo, aquele pedido, aquelas ordens, perguntas ao interlocutor e etc. Então, é a função conativa, que é a função apelativa. É a linguagem das músicas, dos poemas românticos, das propagandas. Então, essa função conativa ela é usada muito em propaganda, porque ela quer chamar a atenção pelo produto. Então, ela faz aquela propaganda, vamos dizer, aquele destaque para chamar a atenção e você comprar o produto que eles querem, certo? Então, olha o exemplo. Mel. Tua boca tem um mel. Isso é uma música, né? Mas eu não sei cantar, então vamos fazer a leitura. Mel, tua boca tem um mel. E melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Então, você veja bem que ele já está apelando. Tá? A função conativa é apelativa. Então, ele quer dizer que a boca não é uma boca comum, uma boca que tem mel. É doce. Então, é uma função apelativa. Já o segundo exemplo diz, não deixe de ver aquele filme amanhã. Não deixe, olha o verbo, não deixe, no imperativo. Então, é como ele está dando uma ordem a você. Não deixe de ver aquele filme amanhã. Ouviu? Certo? Essa é a função conativa. Preste atenção, gente, porque isso é muito importante. Depois vou trazer uma questão que caiu no vestibular, para vocês verem como é construída este mesmo assunto nas questões de vestibular. Certo? Eu quero ver se vocês acertam. E a terceira? Terceira é a função poética. Essa é fácil, né? Então, vem de poesia, vem de poema, vem de coisa mais doce, que você pode confundir com a função emotiva. Por isso que é bom você estar ligado. Essa 3 é a função poética. Olha só. A mensagem por si é posta em relevo. Mais do que seu conteúdo, o destaque dela se encontra na forma como ela é construída. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Vamos lá, que ela é construída, criativa inusitadamente. Essa função usa vários recursos gramaticais, figuras de linguagem, conotação, neologismo, construções estruturais não convencionais e polissemia. Que isso, mais adiante, nós vamos estudar semântica e vocês vão entender. Então, é a função poética. Ela usa muitas figuras de linguagem, que nós estudamos no início, né? Aquelas figuras de linguagem que é usada nos poemas, nas poesias. Então, é a linguagem dos poemas e prosas poéticas, literária, da publicidade criativa e afins. Exemplo. Olha só um exemplo de função poética. Antes de dormir, não se esqueça de apagar os insetos. Então, uma propaganda de inseticida. Então, ele usou uma função poética, fez um poema para fazer a propaganda do produto dele. Já o segundo exemplo, amar, fechei os olhos para não te ver, e a minha boca para não dizer. E dos meus olhos fechados desceram lágrimas que não enxuguei, e da minha boca fechada nasceram sussurros e palavras mudas que te dediquei. O amor é quando a gente mora
um no outro. Então, isso é um poema de Mário Quintana. Está vendo que ele passa aquela função poética, já é diferente da função emotiva. Emotivo passa emoção, a poética passa a poesia. Então, muito atento nessa hora, que às vezes, nos vestibulares, nas questões que a gente conta, ele exige esse conhecimento de você diferenciar uma função da outra, certo? Então, 4. A função metalinguística. Então, essa também é muito usada nos vestibulares, viu, gente? Então, vamos se ligar. Essa é a conativa, essa metalinguística, que eu sempre costumo encontrar nas questões de vestibulares. Veja bem. O código usado para estabelecer comunicação é o centro da mensagem, no sentido de que ela é um instrumento de explicação de si mesmo. Usa-se um signo para explicar a si próprio. Então, a função metalinguística é quando eu estou fazendo explicando eu mesmo. Como assim, professor? O dicionário. O dicionário ele tem a função metalinguística. Por quê? Ele está explicando as palavras, quais são os significados da palavra. Então, uma palavra explicando outra. É essa a função metalinguística. Essa função busca esclarecer, refletir, discutir o processo discursivo em um ato de comunicação e que se usa a linguagem para falar sobre ela própria, como eu estava dizendo a vocês. Encontramos em poemas que falam sobre o fazer poético, que é o metapoema, sambas que abordam esse gênero musical, filmes que discutem o cinema, então é a metalinguística, palavras usadas para explicar outras em dicionário, é a metalinguagem, narradores que refletem sobre a arte de narrar, a metanarração. Então, isso tudo tem a ver com a metalinguística, certo? Exemplo, olha só, de uma música. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem pele e sem cor. Então, quer dizer, é uma música de samba falando do samba. Então, é metalinguagem, é a metalinguística. Então, é a função da linguagem. Olha outro exemplo do dicionário. Ódio, aversão intensa, geralmente motivada por medo. Raiva e injúria sofrida, odiosidade. Então, é o significado de ódio. Então, o dicionário Oasis é um exemplo clássico da metalinguística, porque ele explica o significado da palavra. Outro exemplo de metalinguagem, que é o programa Video Show. É um exemplo forte de metalinguagem, pois se usa o código da televisão, programa de TV, para falar sobre a própria televisão, outros programas de TV, certo? Então, essa é a função 4, a quarta função metalinguagem. Nós vamos agora para a quinta função da linguagem, que é a função referencial, que é a informativa. Pode entrar. Informativa. Então, veja bem, a denotativa, bem importante também, que é bom que vocês se liguem, certo? Então, olha só. O referente é o centro da mensagem, que é essa função referencial. Então, referencial, então é informativo, é de informação. Então, aquela mensagem informativa, então ela tem a função referencial. É bom vocês se ligarem nisso. Olha só. Destaca-se o objeto, o assunto da mensagem de forma clara e objetiva. Algumas marcas gramaticais e discursivas, uso da terceira pessoa, denotação, que é o uso real da palavra, impessoalidade, precisão em frases declarativas, etc. Valeu! Encontramos tal função predominantemente em texto jornalístico, científico, didático e afins, não literário, que é essa função referencial. Exemplos. Um exemplo aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou o governo com avaliação recorde de 87% para o seu desempenho pessoal, conforme pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, CNT, e Instituto Census, divulgada nesta quarta-feira, em setembro deste ano. Essa percepção era de 80,7%. Então, quer dizer, esse texto aqui ele é informativo. Então, se ele é informativo, é a função referencial. E a sexta e última função da linguagem é... Depois tu pede o Pedro para fechar, viu? O Pedro, tu diz, Pedro, fecha aqui. Beleza, Felipe? Viu, gente? Então, essa é a função fática, é a sexta e última função da linguagem. O que é a função fática?
é o canal, o contato, é o centro da mensagem. Essa função se manifesta quando a finalidade é testar, estabelecer ou encerrar o contato entre o emissor e o receptor, como em ligações telefônicas, saudações, cumprimentos. Então, quer dizer, quando você fala com uma pessoa com saudação, você está usando a função de linguagem conhecida como uma função fática. Tal função cria as condições básicas para que ocorra a interação verbal. Algumas marcas linguísticas, como bom dia, boa tarde, boa noite, oi, olá, fala. E aí, estou atendendo, vamos lá, pronto, atenção, sei, fui, valeu, tchau. Então, isso tudo é conhecido na língua portuguesa como a função fática. Então, esse assunto, gente, que eu estou falando com vocês, não é um assunto que a gente pega ele e deixa lá guardado, não. É um assunto que está no nosso dia a dia, está no nosso debate, está na nossa conversa. Certo? Então, é um assunto que eu quero que vocês não decorem, quero que vocês aprendam, saibam a diferença. Porque isso que eu estou fazendo com vocês agora tem uma função da linguagem. E nós agora já sabemos qual é. Então, veja bem, alguns exemplos aqui da função fática. Fala, galera. Beleza? Boa noite a todos. Bem, vamos lá. Um professor antes de iniciar a aula. Alô? Entendeu? Então, veja bem, isso tudo é a função fática da linguagem. Então, a gente chegou, por fim, o nosso conteúdo, que é as funções da linguagem, que eu queria revisar com vocês, que são 6, e espero que vocês não esqueçam. Por quê? Porque esse conteúdo a gente precisa, não só agora, a gente precisa de usar para a nossa vida inteira, nossa vida de estudante, porque a gente precisa ter essa habilidade, certo? Agora eu pergunto a vocês, e aí, gente, entenderam? Compreenderam o que eu tentei passar para vocês? Eu entendi que só, entendi. Entendi. Entendeu? Entendeu as funções da linguagem, qual o uso das funções da linguagem? Então, eu quero, deixa eu ver agora. Antes que eu pegue uma questão aqui do Enem, eu vou procurar aqui, deixa eu ver. Esse mesmo conteúdo que eu usei com vocês, agora em forma de vídeo, com outro professor explicando, para ver se a interação fica melhor e vocês aprendem com outra didática. O conteúdo é o mesmo, mas a didática é diferente. Deixa eu só pegar aqui, viu, gente? Alguma pergunta vocês querem fazer? Hein, meus queridos? Eu não. Quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora, para a gente tirar dúvida. Não. Vamos lá, deixa eu só botar num ponto aqui para vocês. Para passar para depois a gente... Pronto, deixa eu só transmitir aqui para vocês, certo? Vamos lá. Pronto, gente, eu vou transmitir o vídeo aqui, vamos escutar. Vou tirar a minha imagem e o som para o som do vídeo ficar melhor, certo? Qualquer coisa é só chamar. Beleza, voltei feliz e contente para falar de uma coisa que vocês estão querendo muito. Sabe o quê? É funções da linguagem. Bora para essa aula? Fala, moçada, voltei feliz e contente para falar de um assunto que é certeza no Enem. Certeza, tenha certeza disso. Vai aparecer para você essa coisa chamada funções da linguagem. Funções da linguagem, muito tranquilo, muito de boa. Beleza, vamos fazer um conceito básico aí? Pessoas, para falar de funções da linguagem tem que entender o que é isso, né? Função da linguagem é o que? A forma como cada indivíduo se expressa de acordo com o texto que ele quer e para que ele quer mandar esse texto. Então a função da linguagem é nada mais do que o uso dessa linguagem que nós temos na construção do texto com a intenção que nós temos para um determinado receptor dessa mensagem, beleza? E a gente vai ter aí o foco maior, às vezes no receptor, às vezes no emissor, às vezes até no próprio assunto ou no próprio, podemos dizer assim, no referente, né? Que é a ideia do contexto do que nós estamos falando. Então a gente vai ver como funciona cada uma dessas funções. A gente vai ver como funciona cada uma dessas funções da linguagem, bem de boa, bem tranquilo. São 6 funções, a gente vai dividir em 2 partes, tudo bem? Uma parte com as 3 funções primeiras, não necessariamente primeiras, né, mas 3 funções, e depois uma outra aula com mais 3 funções. Beleza? Pode ser? Muito bem.
Começando lá então, primeiro para falar de funções da linguagem, precisa entender o que envolve a linguagem. O que envolve a linguagem são alguns elementos. Primeiro elemento chama-se emissor. Quem que é o emissor, gente? Emissor é quem produz o texto, certo? Então, no caso aqui, no nosso caso, eu sou o emissor, estou produzindo o texto, beleza? Além do emissor, eu tenho também o receptor. Receptor é quem recebe esse texto, ou seja, o público-alvo desse texto. No nosso caso, o público-alvo é você. Alô, você. Então, o público-alvo é você. Então, eu tenho o receptor, sendo vocês aí do outro ladinho dessa tela, felizes e contentes. Pode ser tela de celular, tablets ou computadores. Beleza? Além do receptor e do emissor, eu tenho a mensagem. A mensagem, gente, que seria a mensagem? O conteúdo. O conteúdo. No nosso caso aqui, o conteúdo da gramática da língua portuguesa, da redação, aqui nós conversamos aqui no canal. Beleza? Então, 3 elementos aí. Outro elemento que nós temos para construir a comunicação seria o quê? O nosso canal de comunicação. Por onde nós nos comunicamos, por onde nós fazemos chegar a mensagem, certo? No nosso caso aqui, eu estou usando a voz, a fala, certo? Mas também estou usando toda a parte de mídias sociais, aí então eu tenho a internet, que faz parte disso, eu tenho o próprio computador, celular, tablet que você está utilizando. Então, tudo isso é o nosso canal de comunicação, beleza? Além do canal de comunicação, eu tenho o código. O código, no nosso caso aqui, o código linguístico, né? A língua portuguesa. Eu tenho vários códigos possíveis. Se eu trabalhar com uma imagem, eu tenho outro tipo de código. Beleza? Então, o código que nós utilizamos aqui é a língua portuguesa. E eu tenho também o contexto. O contexto é o quê? A situação em que eu estou usando toda essa linguagem, todo esse aparato aí. Então, esses elementos todos que eu comentei com vocês aqui, e que a produção colocou em algum canto aqui para vocês, esses elementos constituem toda a comunicação. Certo? E é essa comunicação que nós vamos estudar um pouquinho agora. Então, a função da linguagem estuda quando eu enfatizo o receptor ou o emissor, quando eu enfatizo a mensagem, quando eu enfatizo o canal de comunicação na minha comunicação de qualquer tipo de texto. Beleza? Tranquilo até aqui? Sossegadão? Numa boa? Sim? Não? Mais ou menos? Beleza? Então, esses elementos aqui são importantíssimos para que eu possa depois entender como funciona a função da linguagem. E meu slide não passa, então o Gui vai passar para nós. Pode clicar mais uma vez, Gui, vai. Isso, muito obrigado. Maravilha. Primeira de todas. Primeira função que nós vamos falar chama-se função referencial. O que seria a função referencial, gente? A função referencial, ela tem por função, certo? A informação, ou melhor, o referente. Eu quero trabalhar com foco maior na minha informação. Então, o foco da função referencial é trazer a informação de modo direto, objetivo e rápido, certo? Direto, objetivo e rápido. Nossa, rápido. Meu Deus do céu. Tá difícil hoje, né? De novo. Função referencial nada mais é do que... Para de bater nas coisas aí. Função referencial, a ideia da função referencial é trazer a informação de modo direto, objetivo, certo? Sem usar nada subjetivo. Tudo objetivo, certo? De modo direto e reto. Onde eu encontro a função referencial, pessoas? Função referencial eu encontro em textos jornalísticos, por exemplo. A ideia do jornal, das reportagens, é trazer algo de forma direta, objetiva, certo? Usando as palavras com suas reais funções, ou seja, no seu sentido denotativo, certo? A palavra no seu sentido literal. Isso é função referencial. Então você vai encontrar em textos científicos, em textos jornalísticos, de modo geral. Beleza? Por exemplo, a redação de vestibular que você faz tem função referencial. Né? Porque a tua ideia é trazer direto, mostrar o seu ponto de vista, seu argumento sobre o que você pensa em determinado assunto que foi proposto para vocês. Fácil? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Gui, vai lá, passa para nós, porque nosso slide está travado. Vou até jogar de lado esse negócio aqui. Quebrei. Foi mal. Muito bem, mais um aqui. Vai lá. Mais um. Isso. Então, características principais da função referencial. Objetividade, certo? ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, visão universal das coisas, certo? Por isso que, normalmente, um texto jornalístico, um texto científico é trabalhado em terceira pessoa, que universaliza a ideia. Preferência pela terceira pessoa, você vai encontrar isso muito em
teses e textos jornalísticos aí. Beleza? Mas para frente aí, vai para frente, vamos lá. Beleza. Tranquilo, função referencial é a mais básica, a mais fácil de todas. Próxima função. A função emotiva ou expressiva, onde a ênfase é no emissor, em quem produz. Gui, clica de novo. Não sai daí. Isso, muito bem. Função emotiva. A ideia da função emotiva é trazer, certo, a informação, mas com ênfase em quem produz a informação. Beleza? Então, eu sou o emissor. Então, quando eu trabalho com a função emotiva, eu vou trabalhar com marcas próprias minhas na hora de produzir esse texto, certo? Então, eu produzo um texto com marcas próprias. Onde nós encontrávamos muito isso antigamente? Já ouviu falar em Meu Querido Diário? Antigamente tinha Meu Querido Diário. As pessoas chegavam em casa, pegavam seu diário, escrevia como foi seu dia, contava suas alegrias e tristezas do dia. Pode deixar aí, Gui. Pode deixar nas características lá. Ih, obrigado. Isso. Aí, vai. Ó, então o que acontece? Nós tínhamos lá o querido diário das pessoas que colocavam seus pensamentos do dia, o que viveu de bom ou de ruim. E ali tinham marcas próprias da pessoa que produziu o texto. Então quem lesse o diário dela tinha ali todas as impressões pessoais, as marcas emotivas dessa pessoa, certo? O Meu Querido Diário foi ficando de lado, né? A internet foi chegando e tal, surgiu um outro tipo de diário chamado blog. Quando você pega um blog para ler, você tem as marcas pessoais de quem produziu aquele texto. Ou então ainda, dando mais um up aí, o vlog. O vlog é o quê? Também marcas pessoais de quem produz o texto, certo? Função emotiva. O vlog hoje já foi, transformado e virou o quê agora já? Snapchat. Né? Cadê? Snapchat aqui, ó. Pega o celular, para, não sei o quê. Ei, pessoal, tá indo lá trabalhar, tá chegando aí, né? Snapchat é um tipo também de função emotiva. Marcas pessoais de quem produz o texto. E quem assiste aquilo ali vê a própria pessoa produzindo seu texto com as marcas pessoais dela. Tranquilo? Principais características são subjetividade, porque é próprio meu. Eu tenho uma visão intimista, porque é íntimo de quem produz, certo? Eu tenho o que mais? Eu tenho unilateralidade, que é isso? Parte de mim para quem vai ler. Eu não estou muito preocupado com o que você vai ler, porque eu estou produzindo pensando em mim. Função emotiva. E ainda, preocupação com o eu, óbvio, esses textos que eu falei para vocês aí. Então, o relato pessoal, o diário, o blog, o vlog, até mesmo pensando aí os canais do YouTube que trabalham com conteúdos variados, né? Não, aqui é língua portuguesa mesmo, certo? Beleza? Tranquilão? Então, função emotiva. Próxima função. Função conativa ou apelativa. Função conativa ou apelativa, ela vai ser um tipo de processo que vai ter a ênfase em quem recebe. Quem recebe? Você, receptor, certo? Então, a função conativa ou apelativa é quando eu uso um texto pensando em quem vai ler esse texto. Eu quero atingir quem vai ler. Atingir de que forma? Persuadindo, seduzindo você. Certo? Então, a função conativa ou apelativa, ela quer seduzir o leitor. Então, eu produzo um texto pensando em você. Quem faz isso? Quem faz isso? Produz um texto pensando em você, seduzir você, tentar te convencer a fazer alguma coisa? Sim, propaganda. Propaganda é o melhor exemplo de função conativa ou apelativa. Porque a ideia da propaganda, ele pensa no público-alvo, cria um texto para te atingir. Qualquer propaganda que você pegar por aí, gente, você vai ver que tem muitos elementos tentando te convencer a comprar aquele produto X, a comprar roupa X, a usar tal tênis, a usar tal camiseta, certo? Isso é a função apelativa, tenta te convencer. Muitas vezes a função apelativa usa um verbo no imperativo, te dando uma ordem, né? Pega as propagandas que você conhece aí de qualquer refrigerante, comida, sempre tem lá, faça isso, beba isso, coma isso, compre aquilo. Isso é próprio da função conativa apelativa, que é convencer você ao quê? A poder mudar de postura ou comprar o produto do camarada, certo? Então, por exemplo, antigamente tinha uma propagandinha de um chocolate aí, que tinha um menininho que falava assim, compre. Eu não vou falar qual é o chocolate porque eu não estou recebendo para isso. Não, mentira. Lembra daquele chocolatinho pequenininho que tinha assim, chamado batom? Então, eu falava assim, o menininho falava, compre batom. Compre no imperativo, uma ordem, certo? Então, principais características da função conativa apelativa. Primeiro, tenta te convencer
a mudar de hábitos, te persuadir, certo? Tenta te influenciar. A ideia dela é dar uma ordem para você, te convidar a fazer algo. Que mais? Apelar, sugestionar. Que mais? Uso de verbos no imperativo, certo? Pode mudar aí, Gui. Por ações optativas e ainda a forte referência em cima do receptor. Beleza? Então, função conativa em cima do receptor. Beleza até aqui? Eu falei de 3. 3 até agora, certo? 3. Função referencial, onde o foco é a informação. A conativa, apelativa, que o foco é o receptor. E a emotiva, que o foco é o produtor, quem produz. Beleza? Essas 3 funções são bem constantes no Enem. E não só no Enem, mas no nosso dia a dia. São constantes no nosso cotidiano, não. Meu Deus do céu! No nosso cotidiano, certo? A gente vê muito esse tipo de texto no nosso cotidiano. Beleza, gente? Tranquilaço? Fácil. Pronto, pessoal. Vocês viram que é bem interessante esse professor, porque ele tem uma didática bem chamativa, né? A gente fica vendo o jeito que ele fala e a gente aprende. Eu espero que vocês tenham entendido as funções da linguagem. Ele falou em 3. Depois, outro momento, a gente vai falar das outras coisas que a gente conversou aqui. Eu espero que eu tenha passado algum conteúdo, tenha ficado algum conteúdo na cabeça de vocês. Agora eu quero mostrar uma questão que cai no Enem, que caiu no Enem, né? Eu estava vendo algumas questões do Enem, que eu também dou aula um cursinho sobre questões do Enem, e caiu uma sobre funções da linguagem. Então, vou trazer ela para cá, nós vamos observar, e vocês que vão me dar a resposta pela aula que tiveram hoje, certo? Deixa eu transmitir para vocês visualizarem. Olha aí. Estão vendo, gente? Estão vendo, né? Pronto, pessoal, olha só. Essa questão 102, é a questão 102 do Enem, caiu uma prova do Enem, caderno do Enem. Estou aqui com o caderno do Enem. Olha só. Eu sempre dou dica o seguinte, quando você for fazer o Enem da vida, sempre aconselho meus estudantes, meus alunos, que isso é uma dica. Vocês nunca comecem pelo texto. Por quê? Porque são muitos textos, vai cansar a mente rápido e você não vai ter paciência de ler todos. Então, qual é a dica que eu dou? Você começa sempre pelo enunciado. Porque tem questão que pelo enunciado a gente já sabe a resposta. Então, ele coloca o texto só para confundir a cabeça do participante, que o participante já está pesado e já vai tentar enlouquecer. Então, veja bem. Então, essa questão 102 tem um texto e tem um enunciado aqui. Aí o enunciado diz o quê? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês acompanham comigo. Olha só. O texto tem objetivo educativo. Eita, esse risco está meio complicado. Deixa eu fazer um risco mais bonitinho para vocês ficarem vendo. O texto tem o objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função, olha só, o texto tem a função conativa, se eu sei o que é, eu já sei o que é a função conativa da linguagem, predomina também a função referencial. Então, essa questão é de funções da linguagem. Então, aí ele quer saber que busca o quê? Aí o texto busca o quê? Despertar, informar, transmitir, estabelecer, explorar. Então, pelo conhecimento que eu tenho da função conativa e função referencial, eu já sei mais ou menos qual é a resposta. Porque eu sei o que é uma função conativa e uma função referencial. Se eu entendi, não dá para eu chegar à resposta pelo enunciado, o que é que eu faço? Agora eu vou para o texto. Porque eu estou induzindo o meu cérebro
a procurar a resposta dentro do texto. Então, o texto tem um objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial. Então, eu sei o que é função referencial, eu sei o que é função conativa. Vou entender o que se está dentro do texto mesmo. Aí eu vou começar a ler. Veja bem. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo, elas poluem rios, lagos e mares. O que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete e fio dental, medicamento preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais. Tinta que não seja a base d'água, querosene, gasolina, solvente e tinta. Jogue esses produtos, olha os verbos como tá. Então, ele já tem a função aqui conativa. Já tem uma função conativa e já tem uma função referencial. Por que a função referencial? Porque, pelo que eu estou entendendo do texto aqui, ele está informando. Não está informando? Então, veja bem. Joga esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, pode ser levado a pontos de coleta especiais que darão a destinação final adequada. Então, eu já sei que o texto aqui, ele é um texto informativo e ele tem uma linguagem conativa porque ele está dizendo o que a gente deve fazer ou não fazer. Então, eu agora já vou para a resposta, já sei qual a resposta. Agora eu pergunto a vocês, gente, coloca aí no chat qual é a resposta. Vamos lá, que eu quero ver a resposta de vocês. Pela aula que a gente deu, isso é uma questão de vestibular. Aí eu quero saber agora a resposta de vocês. Vamos lá, todo mundo. No chat, qual a alternativa? Bora, pessoal, cadê vocês? Vamos lá, colocando. Qual a alternativa? B. Qual a alternativa? B. Qual a alternativa? Vamos lá. Vamos lá. Tá faltando gente aí. Vamos, cadê? Qual a alternativa? Vamos, Fernando. Qual a alternativa? Amanda. Tawane, Diego, Érica, Maiara. Qual a alternativa? Luana. Vamos lá. Pronto, já responderam, né? Então, a maioria disse aqui a letra B, alguns disseram letra A, outro D e C, né? Então, vamos lá entender. Então, pelo que a gente entendeu aqui, no nosso conteúdo, vamos analisar as questões. Se eu já sei que tem a função conativa, se eu já sei que tem a função referencial no texto, agora eu vou encontrar a alternativa correta. Então, a letra A diz o seguinte: despertar no leitor sentimentos de amor. O texto fala isso? Não. Então, eu já faço o quê? Elimino a letra A. Ele não está despertando sentimento de amor. Está despertando sentimento? Não. Então, essa aqui eu elimino. Vou para a letra B. Informar. Informar é a função do referencial. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, beleza. Orientando sobre como fazer. Orientando é a função do conativa. Bom, essa questão já me chamou a atenção. Ela tem tudo o que se pede no enunciado. Então vamos para as outras. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo? Não. Ele não está de caráter subjetivo aqui, não, uma mensagem pessoal, né? Então, uma mensagem ampla e clara. Então, vamos lá. D. Estabelecer uma comunicação com o leitor procurando certificar de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Pode até ter, mas não é isso a função conativa e referencial. Por isso que a gente elimina. Não é isso que diz a função conativa e a função referencial da linguagem. Explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Também não é isso que a função conativa e a função
Referencial está no dizendo. Então, qual é a alternativa correta? Qual é, gente? Qual é? Letra? Letra B. Letra B. Tá vendo, gente? O que é que eu chamo a atenção com isso? Quando a gente conhece do assunto, fica fácil para a gente chegar à resposta de uma questão dessa do Enem. A gente não perde tempo. Perde tempo? A gente perde tempo? Perde não. Não. Era isso a aula de hoje que eu queria passar para vocês. Essa revisão sobre funções de linguagem. Eu espero que eu tenha deixado um pouquinho na cabecinha de vocês. Se eu deixei um conteúdo bem pouquinho, mas já valeu a pena. E agora é com vocês. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Sou todo ouvido. Pode falar, Cláudia. Cláudia? Não tenho, não. Gente, agora eu quero fazer um registro, como sempre faço, né? Todos aqueles que abrir a câmera para eu fazer o registro, quando for no final do mês, vou dar uma pontuaçãozinha, vou ajudar uma pontuaçãozinha. Então, eu vou fazer um registro. Então, vamos lá. Vou contar 5 segundos para vocês abrirem a câmera para eu fazer um registro, certo? Quem fizer, não é obrigado. Quem fizer, vai ficar registrado. Quando for fechar o bimestre, dou uma pontuaçãozinha para ajudar na média de vocês. Vamos lá? Vamos lá, contando. 1, 2, 3, Não, peraí. 4. Todo mundo abrindo a câmera. 5. Todo mundo agora. Vou lá, vou registrar, sorrindo para a câmera. Todo mundo, cadê vocês? Registrei, pronto, já registrei. Agora vou colocar lá a fotinho de vocês, que é um registro que eu sempre faço, quando eu lembro, né? Vocês têm que me lembrar se eu não lembrar, porque esse registro, quando for no final do bimestre, eu vou avaliar esse registro. Quem abre a câmera vai ter um pontinho a mais na média, para ajudar na sua média, porque a minha intenção aqui é deixar todos com 10. Agora eu só deixo com 10 se vocês quererem, né? Também eu não posso dar 10 se você não quer. Se você quiser, eu vou lhe dar 10 com o maior prazer. Certo, gente? Gente, agora eu sou todo de vocês. Alguma pergunta? Ô, professor. Oi, pode falar, Cláudia. Qual é o nome do canal desse homem que o senhor mostrou o vídeo? É professor Noslen, é bem interessante, eu gosto muito das aulas dele, me espelho muito. Eu, quando eu vou, preparo aula para vocês, assisto logo alguns vídeos dele, aí me inspiro muito para passar para vocês, é bem interessante. Eu assisto muita aula dele, que eu estou estudando. Não é bom, Micaela, ele? Não é bom? Uhum. Muito bom, eu gosto muito. É Aí, muito pronto. carismático. E ele é bem didático, né? Porque o conteúdo é o mesmo. Agora, o que vai diferenciar é a didática do professor, o que o professor usa, né, para chamar atenção, para passar o conteúdo. Cada professor tem sua particularidade. Eu tenho a minha didática, a minha particularidade. Tem outro professor que tem a dele. É o mesmo conteúdo. Agora, cada um com o seu jeito de ser, não é isso? Hein, gente? Alguma pergunta mais? Nós estamos chegando no nosso final da aula. Estamos terminando. Nós só vamos ter encontro agora lá para sexta-feira de novo. Lembrando, quem não respondeu o simulado ainda, é bom responder esse simulado, porque esse simulado é importante para a gente juntar toda a pontuação, e principalmente aqueles que devem alguma atividade, porque é essa junção de pontos que a gente vai dar a média de vocês no final do bimestre, certo? Professor, você ouviu o jeito de colocar o nome no simulado? Vi, eu achei meio Horrível. estranho. Achei meio estranho. Horrível. Eu fiquei Eu não gostei, não. achar meu nome. Complicado. Eu também achei. Eu nem Deixa faço aberto. isso. Eu acho que não tem a necessidade de colocar desse jeito, não. Misericórdia. Também Também. não achei Um necessidade. absurdo. Eu também acho, não. É fazer como eu fiz da frequência. Vocês preencheram a frequência? Não, frequência. não. De agora. Então preencha. Como eu fiz a frequência, você bota a sua turma e o seu nome. Só. E Deixar em responde. aberto, era muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas você se reclame, porque no próximo eles engraçado mudam. de tudo é que você pega, começa a fazer as questões, do nada sai, volta tudo de novo, aí a pessoa tem que fazer tudo de novo. Olha, Deus me livre. Foi, aconteceu. Professor, eu tava Amanda. fazendo, né, a prova. Aqui tá muito barulho, por isso que eu não falei. Eu tava fazendo a prova, né? Aí nisso, sem querer, eu fui bati o dedo no coisinha de baixo e acabou saindo. Quando eu fui voltar, eu já tava na questão 48. Quando eu fui voltar, teve que fazer tudo de novo.
Não acredito, bicho. Eu quase morri do meu Eu coração. acho que deu faz vontade de eu todo chorar. mundo isso. Então faz Comigo o seguinte, aconteceu não. gente, ó, faz o seguinte, vocês, que a escola sempre é democrática, tudo na vida tem que ter a democracia. Se há muita reclamação do jeito do simulado, a escola muda. Então não adianta também um só reclamar. Vocês reclamam. Se o grupo estiver aberto, vocês reclamam do grupo. Se não, reclama no PV da coordenadora, da direção que está no grupo também. Vocês reclamam, olha, assim não dá certo, assim é erro, vocês explicam. Porque conversando que a gente vai melhorando. Mas não fiquem calados. Não fique calado, vamos conversando, porque aí esse foi ruim, o próximo pode até melhorar. Eu também achei horrível, eu fui olhar, não achei interessante, não. Certo? Tem gente que nem fez, porque não entendeu. Valia quanto? Oi? O primeiro simulado valia quanto? O primeiro simulado parece que valia 2 pontos, não estou lembrado bem. Eu só vou, olha, essas pontuações a escola coloca. Parece que os 2 simulados valem 6 pontos e tudo que a gente trabalha vale 4, juntando tudo, né? Aí para juntar 10, se eu não me engano, é assim. Mas eu só vou ver essa questão de nota quando eu termino o bimestre, porque aí eu pego tudo que vocês fizeram comigo, aí eu vou juntar com o que eles. A pontuação do simulado que ele passa o resultado, aí a gente dá uma média. Porque a preocupação foi essa. Porque no primeiro simulado, quando eu já estava acabando o simulado. Aí fechou a página do nada e começou de novo. Aí eu me abusei e não li mais as questões. Eu só fui marcando lá qualquer um. Não, então você reclame isso, porque aí vai melhorando. Pode reclamar, viu, gente? Gente, olha só, tá terminando minha aula, vai começar a aula do outro professor, então quero me despedir de vocês, deixar um beijo no coração de cada um, e qualquer coisa